Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O médico vai te matar, você não está doente. Um thriller social e psicológico inspirado em fatos perturbadores. Era uma manhã gélida de inverno em Nova York. O tipo de manhã em que a cidade, apesar do tumulto habitual, parecia congelada sob uma luz pálida. O céu estava abaixo de um cinza metálico, e o vento soprava por entre os arranha-céus como um sopro de alerta, uivando entre as estruturas de aço e vidro como um aviso que você se recusava a ouvir. O bairro de Centro-Leste ainda estava entorpecido. Os transeuntes passavam apressados com as golas levantadas, os olhos se movendo. Não muito longe da entrada imponente da Clínica Particular Valleimme, um símbolo de prestígio médico e poder silencioso, um homem estava sentado em um beco, de costas para a parede, enrolado sob um cobertor cinza e cheio de buracos. O nome dele era Elijah Brook e suas feições eram marcadas pela vida, pele escura e envelhecida, barba desgrenhada, um olhar perdido, mas não morto. Ele era o que os transeuntes evitavam. Invisível. Uma sombra entre outras. Mas Elijah não era um homem comum mesmo em seu declínio. Ex-médico militar condecorado, ele serviu em várias zonas de guerra, notadamente no Afeganistão. Tratou soldados moribundos, testemunhou amputações em plena zona de fogo e cuidou de crianças feridas por estilhaços. Viu a loucura humana em sua forma mais brutal. Mas não foi o fogo das balas que o destruiu. Foi o que ele trouxe consigo. Os pesadelos. O silêncio. O desamparo. As traições. De volta a Nova York, ele tentou retomar uma vida normal. Mas o transtorno de estresse pós-traumático o consumiu. A solidão se instalou. Depois, o álcool. Depois as ruas. E no entanto, apesar da pobreza, ele nunca perdeu o que o tornava um cuidador, um instinto implacável, uma rara capacidade de ler corpos, rostos, os sinais discretos de um sofrimento invisível. Naquela manhã, quando a neve começou a cair suavemente, uma mulher saiu correndo do prédio principal da Valleimme. Ela usava um longo casaco de cachemir bege que lhe caía elegantemente no corpo esguio. Seu cabelo castanho estava preso em um coque elegante, e seus óculos de sol mal escondiam o cansaço em seu rosto. Seus saltos batiam ritmicamente, mas de forma instável na calçada, como se cada passo exigisse mais esforço do que ela gostaria de admitir. O nome dela era Margaret Rose Whitmore, 34 anos, única herdeira do falecido Harold Whitmore, fundador de Whitmore Global Technologies, um império de telecomunicações multibilionário. Desde a morte repentina de seu pai, 2 anos antes, ela liderava sozinha a direção estratégica do grupo. Um papel que desempenhou brilhantemente, mas também com uma pressão insuportável. Há algum tempo, ela vinha sofrendo de doenças misteriosas, perda de memória, tonturas, episódios de confusão. O prestigiado médico Leonard Graves, neurologista-chefe da Valleimme, diagnosticou-o com uma doença neurodegenerativa rara, quase desconhecida segundo ele. O tratamento era urgente. A situação era grave. O prognóstico, desesperador. Mas naquela manhã, enquanto caminhava até seu carro preto com motorista, Margaret cambaleou ligeiramente. Apoiou a mão em um poste por um instante para recuperar o equilíbrio. Foi nesse exato momento que Elijah olhou para cima. Ele a observara, imóvel, como um caçador à espreita de um sopro na grama. Vira sua pele pálida demais para uma mulher saudável. Notara a ausência de tremores musculares, a ausência de coordenação motora prejudicada. Nada nela realmente revelava degeneração neurológica avançada. E acima de tudo, ele já tinha visto aquele rosto antes. Em um arquivo. Nesta mesma clínica. Anos antes de ser demitido por fazer perguntas demais. Então, com uma voz rouca, mas surpreendentemente calma, quase como uma declaração clínica, Elijah sussurrou. O médico vai te matar. Você não está doente. O vento pareceu parar. O mundo ficou em silêncio. O barulho da rua desapareceu. Margaret parou subitamente. Margaret não estava acostumada a ouvir moradores de rua. Em seu mundo de reuniões estratégicas, galas de arrecadação de fundos e reuniões de diretoria, pessoas como Elijah existiam apenas na periferia, indistintas, distantes, quase abstratas. Às vezes ela lhes dava uma moeda, um sorriso educado, mas nunca levará suas palavras a sério. Nunca. Até agora. Mas essa voz, ela não estava implorando nem furiosa. Não era a ilusão de um homem destruído. Pelo contrário, ressoava com precisão clínica como uma verdade dolorosa dita sem filtro. Ela se virou, instintivamente. Tentou capturar aquele olhar, aquela fonte.
Mas Elijah já havia baixado o olhar, escondendo-se mais uma vez atrás da barba, do silêncio e das camadas de roupas largas. E ainda assim, algo havia entrado nela. Uma rachadura. Uma dissonância. Era mais de 3 meses que Margaret vivia em uma névoa agonizante. Começara com pequenos lapsos de memória, nomes que ela sabia de cor, compromissos esquecidos, hesitações repentinas no meio da fala. Então veio a tontura breve mas poderosa, como se o chão cedesse de tempos em tempos sob seus pés. Ela havia consultado os melhores especialistas da costa leste, mas todos a encaminharam para Valeme. Dr. Leonard Graves, diretor do Departamento de Neurologia, a recebeu com toda a cerimônia da medicina de luxo. Um consultório de vidro com vista para Manhattan, uma equipe com uniformes impecáveis, um jargão tranquilizador. Após uma série de exames, ressonâncias magnéticas, eletroencefalogramas, exames de sangue complexos, ele anunciou a notícia com uma calma glacial. Uma doença neurodegenerativa com início atípico. Uma forma agressiva infelizmente incurável. Sem tratamento você terá 6 meses. Com nosso protocolo experimental talvez 2 anos. Ele acrescentou esta frase com uma solenidade quase teatral. Você ainda está lúcido, mas seu tempo está se esgotando. Cada hora sem tratamento é uma hora perdida. Mas aí está. Margaret não sentiu dor. Ela não tremia. Não tinha dores de cabeça persistentes, nem convulsões. Sua tontura era aleatória. Às vezes ela passava dias inteiros sem o menor sintoma. E o mais importante, os resultados da análise sempre foram vagos. Não havia nenhum marcador claro, nenhuma prova formal, nenhum elemento concreto para explicar um diagnóstico tão pesado. Tudo parecia muito tranquilo, muito limpo, muito controlado. Ela até pediu para ver as imagens da ressonância magnética. Elas lhe foram mostradas rapidamente em uma tela, acompanhadas de comentários técnicos que ela não teve tempo de conferir. E cada vez que ela fazia uma pergunta mais incisiva, o tom do Dr. Graves se tornava mais insistente e mais condescendente. Você é brilhante, Margaret. Mas não é médica. Confie em nós. O tratamento é sua única chance. Naquela noite, em sua suíte particular na clínica, ela estava sozinha. As janelas davam para o horizonte iluminado. Ela havia tirado os sapatos, vestido um roupão de seda e estava sentada à mesa com os ombros tensos. Ela abriu o prontuário médico brilhante novamente. Examinou os prontuários, os termos médicos, os exames laboratoriais. Tudo parecia coerente. Mas friamente genérico. Nenhum dos números indicava diretamente a patologia. Estava tudo na interpretação. Tudo dependia do que o médico disse. Então, na bandeja de prata ao lado da cafeteira, ela viu a seringa lacrada, pronta para ser usada. A primeira injeção do tratamento experimental. O produto tinha uma tonalidade levemente âmbar, quase dourada. O pequeno adesivo tinha um código, TR913, ciclo 1. Ela estendeu a mão. Apertou-a, observou-a sob a luz. Mas na cabeça dele, a voz de Elias soou novamente. O médico vai te matar. Você não está doente. Ela ficou ali parada por um longo minuto. Sua respiração acelerou. Seu coração batia forte. Ela pensou em seu pai, no império que ele lhe deixará, em seus inimigos, em seus associados, naquele médico que insistia em agir rápido. Então, num gesto repentino, quase libertador, ela se levantou, foi ao banheiro, abriu o vaso sanitário e, sem tremer, jogou a seringa. Ela deu descarga. Viu o produto desaparecer. E pela primeira vez em semanas, sentiu algo renascer dentro dela. Dúvida. Mas também o desejo de saber. Na manhã seguinte, Margaret retornou ao beco. Desta vez, ela havia trocado seu casaco de grife por um sobretudo cinza sem marca, um boné de beisebol puxado para baixo sobre a testa e óculos escuros baratos. Ela não era mais Margaret Whitmore, presidente de um conglomerado farmacêutico, mas apenas mais uma mulher, curiosa, preocupada, e talvez um pouco perdida. Ela avistou Elijah agachado contra a mesma parede, braços cruzados, um cobertor puído sobre os ombros. Ele mal olhou para cima quando ela se aproximou, mas ela sentou-se lentamente ao lado dele sem dizer nada, e lhe entregou uma xícara fumegante. Café preto. Sem açúcar, ela disse suavemente. Elijah virou a cabeça para ela, surpreso. Um silêncio tenso se instalou, carregado de eletricidade estática. Ele estendeu a mão para pegar o café, mas não o bebeu imediatamente. Por que você voltou? Porque eu quero saber. O que você me disse ontem, não é nada. Ele estreitou os olhos desconfiado antes de expirar. Isso não é algo que se diga a alguém como você. Você normalmente não volta. Margaret se virou para ele, seu rosto mais duro do que parecia.
E por que você me disse isso? Quem é você de verdade? Ele respirou fundo e disse com a voz rouca: eu te reconheci, não seu rosto. Seus sintomas. Ela ficou ali congelada. Como assim? Você segura as mãos como se estivesse dormente. Suas pupilas dilatam com a luz, mas não com regularidade. E ontem você repetiu a mesma pergunta 2 vezes. Esses não são detalhes que você simplesmente esquece. Você é médico? Ele balançou a cabeça lentamente. Eu era enfermeira militar. Medicina de emergência. Traumas de guerra, lesões neurológicas. Esse tipo de coisa. E trabalhei lá, na Valley Med. Por 6 meses. Margaret sentiu a respiração ficar ofegante. Ouvirá rumores, mas nada concreto. Nada em que ousasse acreditar. Elijah continuou com o olhar perdido nos vapores do café. E entrei com esperança. Era limpo, de alta tecnologia, bem pago. Mas muito rapidamente notei coisas estranhas. Pacientes internados com diagnósticos vagos. Muito ricos. Muito influentes. Nomes que você vê nos jornais financeiros. Eles foram testados. Receberam tratamentos experimentais. E então um dia eles se foram. Transferidos, disseram. Mas nunca para um hospital. Sem registros, sem acompanhamento. Simplesmente se foram. Margaret franziu a testa. Vocês conversaram sobre isso? Sim, uma vez. Fiz perguntas. 2 dias depois, fui acusado de roubar amostras e demitido sem indenização. Minha ficha foi manchada. Nenhum hospital me contratou mais. Então fiquei vagando. Até agora. Ele se virou para ela e seus olhos encontraram os dela pela primeira vez. A Valley Med não é uma clínica. É uma máquina de apropriação indébita. Para pagar aqueles que se tornaram inconvenientes. E Graves não é médico. Ele é um predador, um carrasco de jaleco branco. Margaret empalideceu. O mundo ao seu redor pareceu tremer por um instante. Elijah, o morador de rua de aparência destruída, acabará de lhe revelar a existência de uma rede sinistra à espreita sob as paredes lisas e antissépticas da Valley Med. Mas ela não demonstrou nenhum sinal de pânico. Em vez disso, ergueu o queixo e respondeu com voz calma. Vou entrar. Vou descobrir exatamente o que eles estão fazendo. Na manhã seguinte, ela retornou à clínica, desta vez com um vestido simples e uma expressão sombria. Pediu para se encontrar com o Dr. Leonard Graves e com voz confiante, declarou sua concordância em participar do tratamento experimental. Assinou todos os documentos que lhe foram apresentados, formulários de aceitação de risco, termos de isenção de responsabilidade e até mesmo um acordo de confidencialidade. O Dr. Graves, sorrindo por trás de seus óculos de aro dourado, assentiu com satisfação. Muito bem. Observação rigorosa por 10 dias. Você será atendido imediatamente. Uma enfermeira inexpressiva a acompanhou até uma ala isolada do prédio, acessível apenas por crachá. O quarto estava impecável, mas sem alma, sem janelas, sem relógio, com uma câmera em cada canto. Ela foi instruída a permanecer deitada e a seguir os protocolos para sua segurança. Mas Margaret não era uma paciente comum. Durante os 10 dias de observação, ela observou muito mais do que qualquer um imaginava. Sob o avental de paciente, ela havia escondido um microfone e uma caneta com uma lente miniatura embutida. Anotou os turnos dos médicos, os nomes rabiscados nos prontuários, os sons atrás das paredes. No 3º dia, ela avistou uma figura familiar no corredor, uma proeminente empreendedora de tecnologia, Victoria Unner. Escoltada por 2 policiais de uniforme hospitalar, ela parecia confusa. 3 dias depois, enfermeiras sussurravam que ela estava na UTI. Mas não havia som de máquinas, nenhum movimento em direção à unidade de reanimação. Margaret pediu para ver Victoria. Disseram-lhe, ela não está bem. Ainda mais perturbador, nenhuma transferência de alta apareceu nos registros eletrônicos acessíveis pelo terminal de parede. Era como se ela nunca tivesse estado lá. Margaret começou a gravar secretamente conversas entre médicos na sala de descanso ao lado, aproveitando uma grade de ventilação conectada ao seu quarto. Ela também fotografava, à noite, alguns dos documentos abandonados na sala de arquivo adjacente, que conseguia alcançar nos raros momentos em que fingia desconforto para escapar da vigilância. Ao mesmo tempo, ela discretamente contatou seu advogado de confiança, Harrison Wyler, ex-promotor público, e lhe enviou informações por meio de um aplicativo criptografado. Implorou que ele não as compartilhasse com a imprensa, ainda não. Cada peça precisava se encaixar perfeitamente antes que algo pudesse se quebrar. Enquanto isso, do outro lado das muralhas, Elijah não estava parado.
Com a ajuda de Daryl Harris, um ex-companheiro de armas que se tornará segurança de uma empresa de segurança cibernética, ele montou uma infiltração noturna. Daryl ainda tinha um antigo crachá de manutenção, ainda inativo, que guardava como lembrança. À meia-noite, eles entraram no prédio por uma saída técnica raramente usada, passando pelos corredores silenciosos até chegarem à sala de arquivos de computadores, protegida por um código biométrico, que Daryl havia hackeado alguns dias antes. O que descobriram superou suas suspeitas. Um banco de dados oculto em uma partição criptografada. Registros de mais de 300 pacientes, todos transferidos para tratamento prolongado, nenhum dos quais posteriormente apareceu nos sistemas oficiais do hospital. Registros bancários mostravam transferências maciças para contas no exterior, incluindo várias nas Ilhas Cayman e em Chipre. Mas acima de tudo, um nome surgiu como beneficiário de múltiplos bônus de desempenho clínico e transferências privadas: Leonard Graves. Elijah recuou ao ler a última linha de um memorando confidencial. Sujeitos selecionados para a fase final, prioridade para perfis com herança ou controle patrimonial. Consentimento desnecessário. Graves supervisiona. Ele fez uma captura completa e a transferiu para Harrison. O laço estava se apertando. Mas o que Elijah não sabia era que assim que saiu da sala, uma luz vermelha se acendeu na central de segurança. Acesso não autorizado havia sido detectado. E em seu quarto sem janelas, Margaret de repente sentiu a câmera se mover ligeiramente. Alguém em algum lugar havia percebido que ela não era apenas mais uma paciente. Dia 9. Hospital Privado Valley-Med, 18h12. Margaret estava deitada na cama, pálida, mas acordada. Seu olhar era calmo, mas seu coração batia com a força de um tambor de guerra. Ela havia ensaiado aquele momento em sua cabeça centenas de vezes, mas agora que estava acontecendo, tudo parecia mais real, mais perigoso. A porta se abriu lentamente. O Dr. Leonard Graves entrou, vestido com seu jaleco branco impecável, segurando uma pasta. Fechou a porta atrás de si com lentidão calculada. Os resultados são claros, Margaret. Seu sistema está no limite. Ele olhou para ela impassível. Seu tempo acabou. Precisamos injetar o protocolo final hoje. Ele colocou o arquivo sobre a mesa com rodinhas. Margaret olhou-o brevemente. Prontuários adulterados, linguagem pseudomédica cuidadosamente escolhida para mascarar as falhas. Ela sabia que eram apenas mais mentiras. Estou pronta, disse ela simplesmente com a voz quase suave. Graves deu um sorriso frio. Abriu uma caixa de metal trancada com um código digital. Lá dentro, havia uma seringa sobre uma almofada preta, como uma joia mortal. O líquido lá dentro brilhava com uma tonalidade dourada sinistra, quase sobrenatural. Ele verificou o rótulo. Um simples código alfanumérico sem significado para o leigo. Você vai fazer parte da história da medicina, Margaret. Ela arregaçou a manga da blusa, expondo o braço. Seu rosto permaneceu impassível, mas seus dedos tremiam levemente. Não de medo, mas de adrenalina. De antecipação. Graves desinfetou a pele com uma bola de algodão. Será só um momento. Você pode sentir uma sensação de formigamento. Ele aproximou a seringa. E de repente, bum! A porta se estilhaçou, lançada contra a parede por uma detonação controlada. Homens de preto com capacetes e armados invadiram a sala como uma maré humana. FBI! Pare! Graves pulou e tentou recuar, mas 2 policiais o jogaram no chão, com o rosto esmagado contra o piso. A seringa rolou pelo chão, parando logo abaixo da cama. Margaret sentou-se, quase pulando da cama com uma velocidade que ninguém esperaria. Ela arrancou os sensores do pulso e tirou o avental do hospital, revelando uma fina camada de roupa preta por baixo. Tarde demais, doutor, disse ela friamente. O senhor acabou de prescrever sua última dose. Graves, ofegante, levantou a cabeça, os óculos quebrados e os olhos arregalados. Você armou para mim? Não, respondeu ela, aproximando-se lentamente. Você se enganou, pensando que pessoas como eu não tinham o direito de desafiá-lo. No corredor, ele as observava a cena. Usava um colete à prova de balas e segurava um arquivo confidencial em uma das mãos. Ao seu lado, um homem mais velho de barba grisalha, ex-soldado que se tornou agente de inteligência, balançava a cabeça. Missão cumprida, disse Elijah simplesmente, sem emoção. Mas em seus olhos havia algo mais. Alívio misturado à raiva reprimida, a anos de injustiça silenciosa que naquele dia, finalmente encontraram sua voz. Os policiais começaram a retirar caixas de evidências, servidores de computador, caixas cheias de registros de pacientes. Nomes, rostos, vidas sacrificadas em nome da ganância científica. Tudo isso seria revelado.
Margaret caminhou lentamente até a seringa que havia sido deixada no chão. Ela a pegou com luvas, colocou-a em um tubo de transporte seguro e a entregou a um dos policiais. Mantenha-o seguro. Este veneno é sua peça-chave. O escândalo explodiu como uma onda de choque ao redor do mundo. CNN, o jornal New York Times, o Guardião, o Mundo, Al Jazeera. Todos os principais meios de comunicação abriram seus jornais com a mesma manchete. A mentira médica do século. Valen-Med acusada de assassinato sob o pretexto de tratamentos experimentais. Imagens da busca de Leonard Graves algemado e do laboratório secreto sob a luxuosa clínica foram vistas em todo o mundo. Centenas de famílias enlutadas se manifestaram, finalmente entendendo o que realmente custou a vida de seus entes queridos. Reclamações choveram de todos os cantos do país. Clínica Valen-Med foi imediatamente fechado. Suas contas foram congeladas e seus gerentes foram convocados perante uma comissão federal de inquérito. As revelações foram aterrorizantes. Há mais de 6 anos a clínica realiza experimentos ilegais em pacientes que ela considerava não essenciais. Pacientes imaginários ou pacientes idosos mais ricos. Manipulados para assinar protocolos letais em troca de falsas esperanças. Tudo isso para patentear um soro experimental de controle neurológico supostamente prolongaria a vida, mas que na realidade nunca foi validado. O Dr. Leonard Graves, durante sua audiência, declarou-se culpado para item homicídios intencionais, item fraude médica agravada, item abuso de pessoas vulneráveis, item falsificação de registros médicos, item tentativa de assassinato de Margaret Wexley. Ele foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Vários membros do conselho, incluindo investidores cúmplices e advogados, também foram indiciados. Cadeia de cumplicidade estendida a certos órgãos reguladores médicos, agora em plena reforma. Poucos dias após o julgamento, Margaret Wexley organizou uma coletiva de imprensa sóbria, mas solene. Ela permaneceu ereta na esplanada do Lincoln Center. Atrás dela, uma grande placa trazia as palavras: "Não fui eu quem foi salvo. Foi a minha consciência." Diante de uma multidão de jornalistas, sobreviventes e cidadãos comovidos, ela declarou em voz clara: "Disseram-me que eu estava doente, que eu ia morrer. Fiquei isolado, enfraquecido, dependente de tratamentos inexistentes. Mas um homem que o mundo ignorava, que nem sequer era olhado, viu a verdade. Elijah Brooks." Ela parou, se moveu e então continuou: "Ele não era um andarilho. Ele não era um louco. Ele era um soldado. Uma testemunha. Um homem destruído pela guerra, mas ainda de pé. Ele se recusou a desviar o olhar. Ele estendeu a mão para mim. Ele me salvou. Elijah Brooks é um herói invisível. E agora um símbolo." Ela então anunciou a criação do Fundação Brooks, uma organização sem fins lucrativos com um fundo semente de US$50 milhões, destinado a item financiar a reintegração de ex-soldados, muitas vezes abandonados pelo sistema ao retornar, item combate ao abuso em sistemas médicos privado, item e apoiar pacientes vulneráveis face para grandes instituições de saúde. Quanto a Elias, ele recusou qualquer entrevista. As redes de televisão instalaram suas câmeras em frente aos centros de veteranos, abrigos noturnos, clínicas improvisadas, mas parecia ter desaparecido, como um fantasma retornando às sombras. Um jornalista local do Boston Herald pensou que o havia reconhecido em uma clínica móvel operando perto das favelas de Newark. Ele servia refeições, limpava curativos e ouvia as confissões daqueles que nunca foram ouvidos. Quando perguntado se ele era de fato o Elijah Brooks, ele simplesmente respondeu: "Sou apenas um homem que não quer mais ficar em silêncio." Margaret, por sua vez, decidiu retirar-se do negócio por um tempo. Mas todos os anos, no aniversário da Operação Federal, ela retorna discretamente para depositar um buquê de flores em frente ao memorial da Fundação Brooks. A placa diz: "Para aqueles que não vemos, mas sem os quais o mundo entraria em colapso. Elijah Brooks, veterano, vigilante, salvador." E às vezes, num canto discreto do jardim da fundação, um homem com um casaco surrado para por alguns minutos, olhando para o céu e depois vai embora sem dizer uma palavra. Ele nunca pediu fama, apenas a justiça. Um ano depois, numa manhã fresca de final de outono, o beco onde tudo começou parecia quase diferente. Os grafites nas paredes haviam sido limpos. Algumas flores silvestres brotavam entre as rachaduras do concreto e a luz dourada do sol nascente deslizava suavemente entre os prédios. Um jovem médico de jaleco branco caminhava pela rua, com uma bolsa pendurada no ombro carregada de suprimentos médicos.
Seu nome era Dr. Marcus Lane, residente de clínica médica no Hospital Bellevue. Seu dia começava cedo, com plantões exigentes, diagnósticos complexos e um número crescente de pacientes. Atravessando o beco, avistou uma figura familiar, porém humilde, na esquina. Um homem com barba grisalha, vestido com um casaco velho e surrado. Movimentando-se ao redor de um velho sentado em um banco, cujo pé era delicadamente cuidado com uma bandagem improvisada. Sobre uma mesa dobrável, uma panela fumegante transbordava. Tigelas de sopa quente estavam enfileiradas, prontas para serem distribuídas. O jovem médico parou intrigado. Com licença, o senhor é médico? Perguntou ele com a voz cheia de curiosidade e um pouco de respeito. O homem olhou para cima, encontrou seu olhar e deu um sorriso calmo e caloroso, cheio de sabedoria duramente conquistada. Não sou médico. Sou apenas um ouvinte. Ele fez um leve gesto com a mão, convidando Marcus a se aproximar. Ouvir, sabe, às vezes é mais útil do que todos os diplomas do mundo, porque os verdadeiros problemas nem sempre são visíveis a olho nu. Cicatrizes invisíveis, solidão, medo. São eles que muitas vezes matam com mais certeza do que doenças. Marcus observou o homem em silêncio, impressionado. Ele entendeu que por trás daquele rosto marcado pela vida, havia uma história muito maior do que ele poderia imaginar. Era a prova de que a medicina não se limitava a receitas e exames, mas também envolvia a humanidade, compaixão e presença. Meu nome é Marcus, disse ele, estendendo a mão. Elias, respondeu o homem, apertando gentilmente a mão estendida. Um novo capítulo começou à sombra dos arranha-céus, neste beco que não era mais apenas um lugar de esquecimento, mas um santuário de resiliência e esperança.